Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse grupo familiar, a mais um grupo familiar. E dando sequência aos estudos que a gente está fazendo, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que é assim, ó. Você conhece os 12 apóstolos de Jesus, não conhece? Então, hoje nós vamos analisar um pouquinho quem são os 12 apóstolos, etc., uma série de outras coisas. Eu acho que vocês vão gostar muito. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, prestem atenção. Se você estiver fazendo alguma coisa, dá um tempo. Vale a pena você pensar a se dedicar a estudar isso que eu estou dizendo para vocês. Vale a pena. Vocês vão ver que no fim vocês vão ver que vale a pena mesmo. Então, vamos lá. O título desse estudo eu chamei de Os 12 Apóstolos de Jesus, se eles eram judeus. Aliás, você sabe se eles eram judeus todos? O que vocês acham? Você acha que ele era judeu? Todos eles eram judeus? Pois saibam que a resposta é sim. Todos os apóstolos de Jesus eram judeus. Mesmo um outro que tem uma descendência grega, porque vocês vão ver, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Aliás, todos eram judeus, assim como Jesus era judeu, né? Sabiam disso, né? Vocês não têm dúvida disso? Que bom, eu não tenho dúvida também. Aliás, eu queria falar para vocês uma coisa que eu achei na internet muito interessante. O judaísmo é um ambiente onde nasce o cristianismo. Compararam, inclusive, esse artigo compara o judaísmo a uma árvore, né? Onde que a importância da árvore no chão onde cresce para que o cristianismo é muito importante no judaísmo. Como é que funciona isso? Para uma árvore é importante o chão, não é importante o chão, senão como é que ela vai crescer? Da mesma forma, o cristianismo para ele é importante o judaísmo. Vamos ver mais à frente como é que é isso, né? Então, eram todos judeus, sabe? Mateus, inclusive, ele estava a serviço dos romanos, sabe? Todo mundo sabe disso. Mesmo assim, saibam que ele era judeu. Paulo não conviveu muito tempo com Cristo, com Jesus, né? Mas ele não nasceu em Israel, mas ele era judeu. Porque naquele tempo, inclusive, que Jesus esteve aqui, muitos viviam fora ainda, na diáspora, né? Viviam fora de Israel. Aliás, pouquíssimos têm um nome que não tem origem no hebraico. Nós vamos ver também isso aqui juntos, né? Quem foram os 12 discípulos de Jesus? André, Bartolomeu, Filipe, João, Judas Iscariote, Judas Tadeu, Mateus, Pedro, Simão, Zelote, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, Tomé. Tá? Nem todos os nomes não têm equivalência no hebraico, mas a maioria tem, nós vamos ver um por um. Algumas ocupações, só por curiosidade, Pedro, Tiago, João, André e Filipe, eles eram pescadores. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Você já sabe que Mateus escreveu o livro de Mateus, João escreveu João, etc, etc, né? Muito bem. Nós sabemos alguma coisa da vida deles, nós não sabemos quase nada a respeito do histórico das vidas de Tomé, Tiago, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão, Zelote. Tá? Não existe muita referência a respeito disso. Mas o que posso dizer para vocês, todos eram judeus. Então, vamos começar a examinar um pouquinho as escrituras. André foi o primeiro dos 12 discípulos. Ele nasceu em Betsaida, aonde na Galileia, aonde em Israel. André, o nome André de uma origem grega, portanto não existe a sua equivalência no hebraico. Olha, eu deixei algumas coisas em caráter menor, ou menos negrito, alguma coisa, porque na verdade isso aqui tudo eu tirei da internet. Se vocês quiserem ver, eles estão aí, os dizeres estão aí. Se vocês quiserem, ampliam isso e vocês vão ver toda a história, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. Tá? Mas eu vou ter que resumir um pouco, senão vai ficar muito longo. Pedro foi o segundo dos 12 discípulos. Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro, e isso quer dizer rocha. Você sabe, não sei se sabem disso, nós vamos ver direitinho. A referência exatamente está em Mateus 16, 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
por isso que ele tem o nome de Pedro, né? Pedra, quer dizer pedra. Em hebraico, Pedro é Keifa. Não existe o nome Pedro no hebraico. O nome de Pedro na Bíblia, em hebraico, é Keifa. Keifa significa rocha, significa pedra, significa rocha. Ok? Inicialmente, o nome, como já disse para vocês, era Shimon, Simão. Simão também não existe no hebraico. Simão é Shimon. Shimon, sabe o que quer dizer no hebraico? Lishmoa é ouvir. E claro, tem Deus, né? Então, alguém que dá ouvidos. Vocês conhecem um pouquinho mais a vida de Pedro, não conhecem? Será que isso aqui faz mais sentido quando a gente fala da tradução do hebraico? Deve fazer, né? Vamos ver Tiago agora. Tiago foi o terceiro. Ele nasceu também na Galileia, onde é também lá em Israel, certo? Outra vez está em letra menor. O nome de Tiago em hebraico é Yaakov. Não existe Tiago no hebraico. O nome dele é Yaakov. Como Jacó. Jacó também no hebraico é Yaakov. Yaakov quer dizer o quê? Quem vocês acham que vocês sabem mais ou menos, né? A palavra Akev. Yaakov tem como origem Akev. Akev quer dizer calcanhar. Calcanhar. Dá para fazer mais sentido agora, né? Tiago. João. João era o irmão mais novo de Tiago. Ambos nasceram como filhos de Zebedeu. Ele nasceu onde? Betsaida, que fica onde? Na Galileia. Certo? Mais uma vez, judeu, né? Nome de hebraico de João? Yohanan. Yohanan. Yud, rei, primeiro de Yo, quer dizer Deus. Hanan é agraciado. Então, Yohanan, que é João, é agraciado por Deus. Yohanan. Faz sentido? Faz, né? Vocês começam a ver a importância do hebraico, né? Começa, eu já falei tantas vezes, eu falo muito do hebraico, né? E dá para vocês perceberem a importância do hebraico. Mas é importante falar no hebraico, fazer uma pausa. Sempre que a gente coloca alguma coisa no hebraico, a gente liga a Jesus. Porque Jesus, vocês conhecem aquele versículo, examinar as escrituras, porque são elas que testificam de mim. O próprio Jesus nos disse isso, né? Examine as escrituras, porque elas que testificam a meu respeito. Tá? E eles falam que escritura, claro, do Antigo Testamento. Filipe. Filipe nasceu onde? Na Galileia. Mesma coisa. O nome de hebraico que vocês acham? A origem grega, certo? É Filipos. Filipos em grego é amigo de cavalo, certo? André vem de Andras, quer dizer, homem. Faz mais ou menos sentido, mas dá para entender um pouquinho melhor, né? Não existe o nome dele em hebraico. Bartolomeu Nataniel. Foi apresentado por Filipe, certo? Ele nasceu onde? Em Canaã, certo? Onde é? Claro que é lá também. Nome de hebraico de Nataniel. Nataniel. Em hebraico, Nataniel. Nataniel em hebraico é Natan, quer dizer, deu, El Elohim. Dado por Deus. Vocês conhecem um pouquinho da história da vida dele, vocês vão ver que tem muito mais sentido agora o nome dele. Mateus. Mateus também, claro que ele era judeu também, a gente sabe disso. O nome de Mateus em hebraico é Matitiahu. É uma composição de duas palavras. Mataná, quer dizer presente, e Yahu quer dizer Deus. Então, presente de Deus. Vocês acham que Mateus é um presente de Deus? Faz mais sentido? Faz mais sentido. Tomé. Tomé, o Dídimo, né? Discípulo duvidoso, né? A gente sabe disso da história, né? Ele não acreditou quando Jesus voltou, por isso que ele tem esse nome, o Dídimo, né? Mais um, Tiago, o filho de Alfeu, né? E não deve ser confundido com Tiago, filho de Zebedeu, são dois Tiagos, né? Nasceu onde? Também na Galileia.
Simão, discípulo de Zelote, né? Simão, o Zelote, né? Em hebraico é o que? Shimon. Shimon. Fala comigo, repita. Shimon, garganta. É aquele que dá ouvidos. Essa que diz a palavra Shimon. Lishmoa, vem a palavra Lishmoa, que é ouvir. É aquele que dá ouvidos. Faz mais sentido, né? Claro. Judas, o filho de Tiago, né? Esse é o filho de Tiago. Aliás, os dois têm o mesmo nome, a gente não pode confundir. Judas, sem os cariotes, Judas quer dizer louvor, quer dizer agradecimento. Yehuda, Yehudá, Yehuda. É uma forma de agradecimento a Deus, Yehuda, certo? Yehudá, Ish, Keriote, quer dizer, Judas Iscariote, como a gente fala em português, isso quer dizer Yehudá Ish Keriote. O que quer dizer Ish Keriote? Judas, Yehudá, homem, Ish, isso quer dizer homem hebraico, Keriote é uma cidade onde nasceu Judas Iscariote. Ele nasceu em Keriote. Por isso que ele é chamado de Judas Ish Keriote. Tá? Muito bem. Aqui tá mais explicadinho também, se vocês quiserem ler aqui, está aqui também. Muito bem. Faz mais sentido? Vocês acham que faz mais sentido? Vou deixar vocês analisarem o que eu disse para vocês. Claro que eu tive que fazer um resumo, porque se eu tivesse que entrar em cada nome, levaria muito tempo. Muito bom. A língua hebraica, não sei se você já percebeu, como o nome tem uma conotação, dá uma conotação toda especial ao sentido do que o nome quer dizer e qual a função que aquela pessoa vai ter. Por isso que o nome é realmente muito importante. E como regra, no judaísmo, a gente só dá o nome quando ele assume uma aliança no Brit Milá. É só ali que se revela o nome. Certo? E olha, vou te falar mais uma coisa, viu? Não é só o nome que tem importância, que tem representatividade. Tudo tem representatividade. Não existe nada que acontece por acaso. E por falar que não existe nada por acaso, sabia também que não é por acaso que são 12 discípulos? Por que não são 13, 14, 15, 20, 200? Por que Jesus já não fez uma multidão como discípulos? Porque são 12 e não 11. Também tem uma resposta para isso. Mas eu vou deixar você pensar nisso, para a gente voltar a esse assunto na próxima semana. E até lá eu quero que vocês pensem sobre alguns aspectos que eu vou passar para vocês. Por favor, pega um papel, um lápis, uma caneta, ou então depois você pode rever isso, anota tudo isso. Eu recomendo que você estude, que nós vamos falar nisso na semana que vem. Você sabe qual é o nome de Jesus em hebraico? Deve saber, né? O que significa Jesus em hebraico, claro. Qual é a origem do seu nome? Sabe? Onde nasceu Jesus? Que idioma Jesus falava? Onde Jesus nasceu? Onde Jesus viveu? Qual o título que Jesus carregava? Qual a procedência dos discípulos que nós vimos em cima? A gente já viu agora que todos são judeus. Todos são de Israel. Jesus ensinava, na verdade, o que e aonde. O que Jesus fazia nesse período? Ele ensinava aonde e o que ele ensinava. Tá? Tenta responder você, né? Estude. Acho que vale a pena você estudar. É uma forma da gente aprender também. A melhor forma de a gente aprender é estudando, pode ter certeza. E para servir também de estudo, gostaria de passar para vocês alguns versículos e vou te perguntar de antemão, se você consegue saber, depois que você ler esses versículos embaixo, se você consegue saber desde quando Jesus está conosco. Presta atenção. Você vai ler os versículos embaixo que eu escrevi e você vai tentar mostrar para mim na palavra, mas só para você, né? Na palavra, e você vai ter a resposta lá. Desde quando Jesus está conosco? Desde quando ele está contigo, comigo? Desde quando? Segunda pergunta, você consegue também, você vai conseguir ver que Jesus é o próprio Deus? Será que você vai conseguir ver?
eu te garanto que você vai ver que Jesus é o próprio Deus. Onde está escrito tudo nos versículos de embaixo. É claro que está escrito de uma forma velada. Nós vamos revelar isso para vocês. Então, por isso que eu te pergunto, você gostaria de saber mais alguma coisa a respeito disso, tudo que eu falei até agora? Então, vale a pena você ver. E aguarde na semana que vem. Eu vou voltar nesse assunto e eu vou destrinchar tudo que ficou em aberto. Mas eu vou dar uma semana de tempo para que cada um de vocês estude um pouquinho mais. Vale a pena. Jesus pediu para a gente estudar, examinar as Escrituras. Eu estou dando oportunidade para vocês fazerem isso. Vocês não imaginam como vai ser bom. Está aqui, ó. João, no princípio era o Verbo, vocês conhecem. Efésios, vocês vão ver que Jesus era a cabeça da igreja. Enfim, vocês vão ver tudo isso aí, João. Está tudo aqui. Portanto, não perca o próximo grupo familiar. Eu acho que vai ser muito interessante. Tá bom? Em nome de Jesus, era isso que eu tinha que falar com vocês. Deus abençoe você e a tua casa. Deixa eu primeiro agradecer a Deus pela palavra que Ele me deu. Senhor, aqui está a sua palavra, da forma como o Senhor me pediu para transmitir aos meus irmãos, aos seus filhos, Senhor. Senhor, eu fiz de tudo para não tirar nada da minha cabeça. Espero que tudo esteja saindo exatamente como o Senhor queria que eu fizesse. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pelas suas providências. Obrigado por cuidar da minha vida, da vida da minha família. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Faz com que eles voltem aos cultos o mais rápido possível. Senhor, cuida do pastor Sidney. Manda seu anjo acompanhar a casa dele, no hospital onde ele for, nos exames que ele for fazer. Faça com que ele se recupere, que volte a tudo à normalidade, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por tomar conta dele, da pastora Rosângela, de todos, Senhor, da igreja, dos presbíteros, do pastor Nelson, da pastora Fátima, dos nossos líderes, dos nossos membros, todos, Senhor, em nome de Jesus. Yavarichecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panav elecha. Vichuneika. Issa Shem panav elecha. Vesemricha. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom ubracha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.